No vídeo de hoje eu quero te ensinar como ter uma comunicação magnética. Aquela comunicação que prende a atenção das pessoas, que influencia e te posiciona como autoridade. É logo depois da vinheta. Para você desenvolver uma comunicação magnética é você entender que a comunicação ela pode e deve ser intencional e estratégica. E aí eu preciso começar esse vídeo dizendo para você que, na minha opinião, existem 3 tipos de comunicadores. Eu classificaria mais ou menos assim, ó, comunicadores travados, que são o primeiro nível da comunicação, são aquelas pessoas que hoje não conseguem se comunicar de forma clara e assertiva. Elas não têm coragem de gravar vídeo, não subiriam no palco para dar uma palestra, podem até ter um propósito claro, mas não conseguem comunicar esse propósito para o mundo. Essas pessoas se dizem travadas ou dizem que têm medo de falar, de gravar. Eu quero saber quais comunicadores vocês se identificam aí, vai comentando aí pra mim. O segundo tipo de comunicador não é travado. É uma pessoa que tem coragem de pegar o celular e gravar um vídeo, tem coragem de fazer uma apresentação no trabalho, de subir no palco para dar uma palestra, fazer uma live no Instagram. Enfim, não está com a comunicação travada. Mas essa pessoa ainda não entendeu o real poder de transformação da comunicação. Portanto, ela negligencia a importância do preparo, do repertório, de você comunicar da cabeça aos pés, com a sua linguagem não verbal, com a roupa que você usa, com a sua postura, e ela não colhe todos os frutos que a comunicação poderia trazer para ela. Ela sabe se comunicar, ela tá gravando vídeo, ela tá se comunicando, mas não em sua potência máxima. E o terceiro tipo de comunicador é aquele que entende o real poder da comunicação. Ele se prepara, ele tem uma comunicação que é coerente em todos os níveis, verbal e não verbal. Ele é magnético, ele é influente, ele é reconhecido como autoridade, porque ele é expert em comunicar o seu propósito para as outras pessoas e principalmente influenciar seu ouvido. E aí eu quero saber em qual desses grupos você tá. Aí o que eu quero comentar com vocês aqui hoje é como fazer para chegar nesse primeiro grupo de comunicadores expert. E aí eu quero te apresentar o meu método. Eu ainda não tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, então eu achei muito importante gravar. Hoje eu tenho um método chamado efeito magnético, em que eu ensino as pessoas, os meus alunos, os meus mentorandos, a desenvolver essa comunicação intencional e estratégica. Por quê? Porque durante muito tempo eu fui essa comunicadora amadora. As pessoas falam assim: nossa, Ju, pra você é muito fácil, você sempre se comunicou, você nunca teve vergonha de falar. E aí eu digo, realmente, talvez eu nunca estive no lugar de comunicadora travada. Porque desde pequenininha que eu sou apaixonada pela comunicação, né? Eu falo que eu sou comunicadora por paixão e profissão. Mas, apesar de ter essa habilidade de fala desde muito nova, justamente por ter certa facilidade, durante muito tempo eu negligenciei a importância de me preparar ainda mais e olhar para a comunicação como uma ferramenta que poderia transformar a minha vida. Então, quantas vezes eu fui chamada, às vezes, para fazer uma apresentação na faculdade, até dar uma palestra, e eu simplesmente achava que eu só precisava saber qual era o tema, que eu ia sentar ali, ia pegar o microfone e ia começar a falar. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ir a eventos super importantes para falar e eu não escolhi a minha roupa de forma estratégica. Eu não escolhi a forma como eu começava e terminava a minha palestra, a minha apresentação de forma estratégica. Quantas vezes e por quanto tempo eu gravei stories e fiz lives no Instagram sem entender que resultado eu gostaria de ter por meio dessas ações. Isso me transformava numa comunicadora amadora. E não que eu não fosse boa e não colhesse resultados pela minha comunicação. Sim, eu conseguia me conectar com as pessoas, eu já gerava um senso de comunidade, eu já tinha muitos seguidores, eu dava palestras, mas eu não estava colhendo o potencial máximo. A minha vida subiu para um outro nível quando eu entendi onde a comunicação poderia me levar. E é isso que hoje eu ensino para as pessoas. Então, de forma bem rápida, só para vocês entenderem em que eu baseio essa comunicação magnética, eu baseio em 8 P's, que são o meu método. O
primeiro P é propósito. Não tem como a gente falar de uma comunicação que prende, que é magnética, que influencia, que transmite autoridade, sem que seja uma comunicação com propósito, que a pessoa tenha claro qual o sentido de comunicar, o resultado que ela quer gerar, o impacto que ela quer gerar na vida das pessoas. E esse propósito, ele vem do autoconhecimento. Então, eu começo sempre as minhas mentorias e os meus cursos falando sobre a importância do autoconhecimento, da comunicação intrapessoal, da gente trabalhar a nossa mentalidade, o poder dos nossos pensamentos e a nossa autoconfiança. Não tem como ir para o próximo passo sem a gente olhar para isso. Afinal de contas, tem muitas pessoas, como eu disse, os comunicadores travados, que param aí. Eles têm tantas crenças limitantes em relação à comunicação que eles não conseguem nem dar o primeiro passo. Quem dirá seguir os outros P's do método? Então não tem como falar de comunicação sem começar por aí. Depois de trabalhar muito, para destravar essas pessoas e trabalhar esse senso de mentalidade, de propósito, de autoconfiança, aí eu entro num segundo P, que é um dos mais importantes. Na verdade, todos são importantes. Vocês vão ver que eu vou falar, esse é um dos mais importantes, mas é porque todos são essenciais, tanto que formam um método, Mas aí eu entro no P do preparo. Por quê? Mesmo pessoas que têm muita facilidade para se comunicar precisam de pelo menos um nível mínimo de preparo. Um script, entender o resultado que quer obter, um começo, meio e fim, entender como que pode gerar emoção para conectar, contar histórias. Enfim, você precisa ampliar o seu repertório também para estar preparado. Eu já disse para vocês, contar histórias é um dos pontos mais importantes da comunicação. Como contar boas histórias sem repertório, como dar bons exemplos sem repertório, como criar links legais e diferentes e que te tornam uma pessoa interessante sem repertório. Sempre falo, pra você ser interessante, primeiro você precisa ser interessado. Inclusive tem vídeos aqui no canal, tá, sobre repertório. Vocês podem pesquisar aí pra baixo, que tem alguns vídeos que eu falo mais sobre isso, a como aumentar o seu repertório. Se vocês quiserem saber mais, podem procurar. E também o preparo, o treino, é muito importante para qualquer comunicador. Ah, eu falei de preparo, mas eu pulei um P, tá? Eu tava falando sobre a questão da mentalidade e tudo mais. Depois de propósito vem o PSAR, que é a teoria dos pensamentos, tá? Então a gente tem também um módulo, um pilar só para olhar para como o nosso cérebro está programado e se ele está favorável ou não à nossa comunicação ser uma comunicação de milhões. Aí sim vem preparo e depois vem postura. Aqui eu vou falar sobre linguagem não verbal. Então eu falo de gestos, eu falo da sua postura como um todo, eu falo sobre a forma como você se veste, tom de voz, dicção, ritmo de fala, todos esses elementos não verbais da fala entram em postura. Aí depois eu vou para posicionamento. O que é posicionamento? O posicionamento é um pouco sobre marca pessoal e branding. É como as pessoas te veem. Afinal de contas, a gente vive num mundo de julgamentos. Isso é inerente do ser humano. Não tem como a gente fugir. A partir do momento que a gente chega num lugar, que a gente fala as nossas primeiras palavras, a gente já está sendo julgado. E para quebrar essa percepção inicial é muito desafiador depois. Tem pesquisas de centro de psicologia nos Estados Unidos que comprovam que é muito difícil você vencer as primeiras impressões com atitudes posteriores. Então a primeira impressão, ela importa sim. E tem uma frase que eu queria deixar aqui pra vocês que vale anotar, que é: você não vai ter uma segunda primeira impressão. A primeira impressão é só uma, é a primeira. Então a gente precisa trabalhar muito na nossa linguagem não verbal, porque a linguagem não verbal é essencialmente emocional. Então ela também se liga com mentalidade, com gestão de emoção, que é o que a gente estuda e aprende nos primeiros P's do método, Depois de posicionamento entra a produção de conteúdo, porque numa era digital hoje não tem como não ter um P só para falar da importância da gente criar no digital. Mais do que criar no digital, aqui eu entro bastante naquela questão de como contar histórias, como ter realmente um conteúdo na sua mensagem, na sua comunicação, que gera conexão com as outras pessoas. Então é dentro de produção de conteúdo, como fazer essa construção do discurso, da narrativa. Depois de produção de conteúdo, a gente entra em propagação, que é realmente você jogando a sua voz pro mundo e influenciando as pessoas. Nesse P a gente fala de persuasão, de influência, mas é muito importante também falar de escutativa, porque a influência, a persuasão começa na escuta. A escuta é uma base da comunicação, muita gente negligencia, mas ela é muito importante. Ela poderia começar lá nos primeiros P's, mas eu deixei ela para esse momento agora, porque é realmente na hora que você vai influenciar de verdade as pessoas que a escuta vai se fazer fundamental nesse processo. Então, dentro de propagação, eu uso uma sigla, AME, que é assertividade, magnetismo e escutativa, que vai gerar essa influência, essa persuasão. A gente trabalha muito isso. E eu fecho os 8 P's com prática,
que aí eu acho que eu realmente posso dizer que é o mais importante, porque não tem como a gente se tornar expert na comunicação sem praticar e colocar todos esses aprendizados, né, que eu ensino durante os meus cursos, palestras e mentorias em prática de verdade, testando e se auto-observando e pedindo feedback e aí melhorando e evoluindo cada dia mais. Eu quis apresentar esse método para vocês aqui num vídeo do canal do YouTube também, para que fique registrado e quem quiser, tiver curiosidade de ser minha aluna, meu aluno, possa ter um ponto de partida de entender exatamente como funciona e o que vai aprender no efeito magnético e também na mentoria. Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo mais informações para vocês desses processos, formulário de aplicação para mentoria, link do curso Efeito Magnético, para que você possa ficar mais próxima de mim se você sentir que é o momento. Se você quiser levar a sua comunicação para um próximo nível, vai ser um prazer ser sua mentora nessa jornada. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para ir para mais gente. Eu quero espalhar essa mensagem porque eu realmente acredito que a comunicação é vetor de transformação. Então, se eu puder ajudar o máximo de pessoas possível a colocar a sua voz, seu propósito no mundo, através da sua mensagem, eu vou me sentir muito honrada e sentir que eu tô cumprindo o meu propósito. Então, se você puder, deixa seu like aí, manda pra quem você acha que pode gostar, que você vai estar me ajudando, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.